Diga lá, pessoal, eu sou Cícero, vulgo CR, e hoje estamos falando com o desenhista, ilustrador e pintor Renato Dalmaso. E aí, galera, beleza? Boa noite a todos aí. É ao vivo, cara, ou é gravado? Não, ao vivo não, é gravado mesmo. Ah, beleza. Então, se errar, a gente volta. E não será só eu que irei entrevistá-lo, também conto com a presença do amigo Carlos. Tudo bem, Carlos? E aí, galera, beleza? Que tá aqui eu de volta nesse programa maravilhoso com as presenças ilustres. Meu Deus, eu tô muito entrevistador, meu Deus do céu. Olha, roda viva. Vai ser o próximo convidado. Roda viva. Também estamos falando aqui com outro quadrinista e sofredor, Renato Marco Ribeiro, foi mal. Confundi os dois. Boa noite, eu sou o Marco Ribeiro, sou também quadrinista, ilustrador, autor do Mestre dos Mundos. Você me chama de sofredor porque eu sou botafoguense ou porque eu sou desenhista? Os dois. Tá, só pra ver. Tá lascado, né, velho? Botafoguense e desenhista. Não, o cara... Gente, vocês ficam zoando o Botafogo, mas a gente tem que ter pena de quem torce pro Vasco, isso sim. Verdade, cara. Torcer pro Vasco é uma penitência. Já vai desvirtuar de novo o assunto. De novo, vai ser assim, cara. Sempre assim. Renato é São Paulino, né, cara? Renato é São Paulino, né? Inclusive fiz uma HQ do São Paulo contando a eu história. vi. Mas também Eu vi. tô sofrendo. Eu quero falar sobre ele. Eu não vou pra segunda divisão, mas título que é bom faz tempo, hein, que não... Mas pra mim o São Paulo fez a parte dele, ganhou do Flamengo, cara. Verdade. Sim. Opa. Flamengo não estreguei. São Paulo... Pois São Paulo... Eu não posso falar muita coisa não, porque eu torço pro Ceará. Então vamos começar logo essa entrevista aqui. Sua primeira obra de quadrinhos foi o Elísio, que é uma HQ de Segunda Guerra. E você decidiu, por uma decisão artística, desenhar essa HQ em aquarela. Cara, explica pro público que tá ouvindo como é você fazer uma HQ que trata sobre guerra em aquarela. Cara, eu sempre fui muito fã do Wallace Ross, né? Ele usa uma técnica de pintura também, um quadrinho pintado. Ele usa um aquarelado, mas o dele é guache, né? É uma técnica muito diferente que ele faz da minha, né? E eu comecei a testar guache, testar acrílica. Isso na minha juventude, né? Quando eu tinha uns 17, 18 anos. E a técnica que eu mais me adaptei foi a aquarela, cara. Eu gostei tanto da aquarela que eu continuei pintando. Mas aí eu acabei indo por outros caminhos profissionais na minha vida. Acabei... Você tem que pagar a conta, né, cara? Aí você vai casando, vai comprando as coisas, compra um carro, compra um apartamento, aí você tem que pagar suas contas, né? Aí eu fui trabalhar em outros segmentos que não eram quadrinhos e nem ilustração. Trabalhei no varejo durante muitos anos. E quando eu cheguei nos 30 anos de idade, assim, eu comecei a ter uma crise dos 30, cara, que eu falei, puta merda, né, cara, eu tô aqui já com 30 anos, né, não fiz o que eu gostava de fazer, que era desenho, que era quadrinhos, e fiquei naquela crise existencial, cara, e aí eu comecei a investir um pouco, assim, na minha arte, né, comecei a fazer alguns cursos, comecei a voltar a ler quadrinhos, comecei a me interessar novamente pela arte e tal, e aí eu comecei a ter essa ideia de fazer o Elísio, cara, porque eu sempre gostei também do tema de Segunda Guerra Mundial, e eu sempre fui muito fascinado, assim, pela história da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, e é uma história que, assim, né, não é muito abordada em livros, em filmes, né, em quadrinhos e tal. E eu falei, porque se eu fizer um quadrinho da Segunda Guerra Mundial, eu acho que é bem capaz de fazer um pouco de sucesso e tal. E aí eu comecei a desenvolver a ideia, mas aí eu não tinha um roteiro pronto, eu não tinha nada em mente, assim. E aí eu comecei a buscar histórias que eu poderia contar, né, que eu poderia roteirizar e contar. E fuçando na internet, assim, tal, eu acabei me deparando com a história do Eliseu, né, que é um soldado brasileiro que foi para a Segunda Guerra Mundial
e ele acaba se tornando prisioneiro de guerra. Eu achei uma história muito dramática, assim, uma história muito bacana pra gente transformar em quadrinhos, né? E aí eu comecei a desenvolver o roteiro, aos poucos, fui fazer alguns esboços e tal, e eu estava trabalhando, né, nessa época, e não tinha muito tempo pra... Era uma ideia que eu tinha, mas não tinha muito tempo para desenvolver essa ideia, né? Porque o trabalho me tomava muito tempo da minha vida. Quanto tempo demorou, Renato, pra você fazer toda a história? Então, da ideia, cara, foi uns 5 anos assim, maturando essa ideia. Porque, igual eu falei, eu ficava muito tempo no trabalho e não tinha muito tempo de maturar essa ideia, né? Só foi em 2018 mesmo que aí eu acabei saindo do meu emprego e decidi focar nesse projeto. E aí eu consegui me dedicar a ele, consegui revisar o roteiro que eu já tinha escrito e inscrevi, né, o projeto no edital do PROAC, que aqui em São Paulo é um edital que dá um apoio financeiro assim, para projetos de quadrinhos, de cinema, de arte em geral, né? E eles foram os ganhadores, assim, cara, eu até fiquei surpreendido, né? Porque o nível do PROAC é um nível muito alto, assim, de exigência. E ele foi um dos projetos escolhidos aí, e aí eu fiquei bastante feliz e bastante tranquilo em relação à parte financeira, porque eu tinha dinheiro para poder financiar o projeto, que era um dos meus maiores desafios, assim, né? Gastava cara nessa época, né? E então o PROAC ele financia a produção ou a publicação, ou as duas coisas? Era essa a minha dúvida. Cara, ele te dá 40 mil na sua mão e fala, se vira, quero o quadrinho publicado. Entendi. Se vira no... E aí, assim, eu usei pra comprar, né, os materiais de aquarela que são caros, né, e me sustentar também enquanto eu tava fazendo ele, né, porque eu não tinha como trabalhar meio período ou trabalhar integral e me dedicar a fazer um quadrinho todo pintado em aquarela, não tem como, né, então eu tive que... Era isso que eu ia falar, cara, era isso que eu ia falar. Eu te parabenizo muito, mano, porque, pô, você abandonar uma estabilidade pra fazer o que gosta, o que ama, isso não é pra todo mundo não, mano. Principalmente quadrinho, porque quadrinho no Brasil tem esse estigma ainda que não dá dinheiro, não sei o que, mas pode dar sim. Você é uma prova viva disso, cara. Eu não consegui ainda, cara, mas tô tentando. Na verdade, no Brasil você não vive de quadrinhos, né? Você sobrevive, né, cara? Então tem que amar um muito, dia né? após o outro você matando um leão, né? Mas eu prefiro, cara, hoje trabalhando com o que eu gosto, fazendo o que eu gosto, do que antes, que eu era uma pessoa totalmente frustrada, vamos dizer assim, amarga, né, estressada, porque fazia uma coisa que era obrigada a fazer, porque a necessidade me pedia que eu fizesse aquilo, né, porque eu precisava pagar minhas contas, sustentar minha família, mas ao mesmo tempo aquilo estava me consumindo, eu estava ficando em depressão, sabe, eu tava meio zoado as ideias mesmo. E foi aí você trabalhava com o que, Renato? Sim. Eu entrei no varejo, cara, para trabalhar de temporário, de vendedor de loja, e acabei ficando aí uns 12 anos nessa. Eu fui subindo de cargo, né? Depois de um tempo eu virei gerente de loja. O meu último cargo foi gerente de loja, né? Eu tava trabalhando. Tinha uma boa estabilidade financeira, né? Só que não tinha paz, cara. E assim, não tinha felicidade, né? Porque você trabalhar com uma coisa que você não gosta, cara, aí, né, é aquela coisa que vai te minando a sua saúde ali, saúde mental, saúde física. Renato, estou entendendo, Renato. Tu chegou a conhecer o Eliseu? Não. Quando eu comecei a ter a ideia do roteiro, ele tinha morrido há pouco tempo. Eu comecei a ter a ideia em 2012 e ele morreu no começo de 2012. Nossa, por pouco. Sim. Por pouco não conhecia ele, né, cara? Eu fiquei sabendo só da história dele pela internet, e eu desenvolvi o roteiro, e só depois que eu fui ter contato com a família dele, pra pedir autorização, tal, pra não ter nenhum problema, né? Putz, cara. Bem que ele podia ter esse presente antes de falecer, coitado. E é engraçado que quando eu tive contato com a família dele, eu já tava com umas páginas
quase todas prontas já. Eu tive assim, eu fiquei procurando a família em fóruns assim, de Segunda Guerra, não achava nenhum familiar dele, cara, tá todo desesperado. E graças a Deus eu consegui ter o aval aí da família, tudo, eles gostaram muito da obra. Mas também, assim, eu fui bem fiel à história, né? Ao que está no livro também, porque depois eu consegui o livro, né? Consegui ler o livro que tinha lançado e tal. E aí eu fui bem fiel. Assim, algumas coisas a gente tem que adaptar para a linguagem dos quadrinhos, outras eu tive que adaptar porque questão de tempo mesmo, e quanto mais tempo demorava, mais caro ficava o quadrinho, mais dinheiro eu gastava para me sobreviver aqui. E quanto mais longo o quadrinho, mais caro ele é para produzir também. Então eu tive que algumas coisas que adaptar por questões de tempo, financeiras e para a linguagem dos quadrinhos também, né, para não ficar muito fora, né? Como é que entra a parceria com a AVEC nessa questão? Quando eu estava com o projeto, eu mandei ele para algumas editoras. Eu não mandei para muitas, não. Acho que eu mandei para umas 3 ou 4, não me lembro muito bem. Só que eu nem tinha ganho pro AC, nada, né? Eu estava começando a mexer no projeto naquela época. E só a AVEC me respondeu. De todas as editoras que eu mandei, só foi a AVEC que me respondeu. O Arthur, né, que é o dono e o único funcionário da AVEC, diga assim, porque ele faz tudo lá, né? Aí, é uma startup? Não, cara, é porque o Arthur ele faz tudo na VEC mesmo. Acho que é ele e os filhos deles lá que trabalham. Ele deve ter um ou dois funcionários assim, mas geralmente é ele que faz tudo lá. E ele me respondeu e falou: olha, cara, tá legal o projeto, eu gostei da arte, tudo. Só que eu não tenho dinheiro para financiar isso, né? Eu não tenho condições de rodar isso, né? E assim, eu até entendo, cara, porque eu era né, nessa época aí eu não tinha lançado nada, ninguém me conhecia, né, totalmente iniciante. E eu falei, olha, eu mandei esse projeto pro AC, se caso for aceito, a gente tem dinheiro para poder se financiar, né. E aí vocês me ajudam com um know-how de editora, que eu não tenho noção, eu nunca publiquei nada, eu não tenho noção de como você fazer uma diagramação de um livro, como você tira ISBN, como você faz processo de distribuição, nada disso, não tem, é totalmente independente, né? E aí eu fiz um acordo com ele, e aí ele entrou com esse know-how aí da editora para poder me ajudar com a questão editorial, e eu arquei com os custos de impressão e tal, e fiquei com a maioria dos livros para eu vender por conta própria, né? A VEC ficou com poucos livros, e eles distribuíram no Brasil aí, então. Agora, se caso for uma segunda se caso sair uma segunda edição, já era para ter saído já a segunda edição, porque a primeira já está esgotada. Qual foi a tiragem? Foi 1.000 exemplares, cara. E esgotou bem rápido, assim, acho que em 2 ou 3 meses tinha esgotado, assim. É já mesmo? Que bom. Na Amazon já, esgotou bastante rápido. E o Arthur tá me enrolando pra tirar essa segunda tiragem já faz tempo. Tudo bem que o corona aí atrapalhou um pouco, né? A questão da pandemia, deixou muitas editoras quebradas aí. Mas era pra... Você tá sendo muito humilde, né, cara? Muito todo mundo, né, cara? Mas aí eu tô esperando essa segunda edição aí, né? Ele falou que ia tirar, aí já é com a VEC, né? A segunda edição, eles arcam com concurso e tudo. E aí eles vendem e eu recebo os royalties, né? Uma porcentagem do que foi vendido. O quadrinho de guerra, ou o gênero guerra, Segunda Guerra, ficou mais popular no Brasil com a internet, porque o Brasil, até pouco tempo atrás, meio que tinha se esquecido que tinha ido pra guerra, tinha participado da guerra, né? Porque era uma história muito antiga. Aí a internet, você acha que a internet conseguiu resgatar a memória dos pracinhos? Eu acho que sim. Que a internet, o bom da internet é que ela acaba aproximando as pessoas, né? Então, hoje é fácil você ter contato com outras pessoas que gostam do tema. Então você tem vários grupos no Facebook, tal, que você vai, conversa sobre diversos
diversos temas vinculados aí à FEB, né? E foi assim comigo também, cara. Eu gostava, mas não no meu círculo familiar ou no meu círculo de amigos não tinha ninguém que gostava da mesma coisa que eu, né? E com a internet a gente consegue ter contato com outras pessoas que gostam do tema, né? E aí você consegue fazer amizade com essas pessoas, trocar ideias, tirar dúvidas, né? Pra se ajudam, uma dúvida que eu tenho, essa arma aqui, né, nessa situação, como é que seria engatilhar essa arma? E as pessoas vão e me respondem, entendeu? Que tem muito cara... O ruim é disso, né, mano? Nunca é um primo seu que quer jogar RPG contigo e que gosta de jogar. Às vezes o cara nem sabe RPG, né? Aí você tem que ir procurando na internet. Ainda bem que o Carlos e eu gostamos quase das mesmas coisas, né? Porque pelo menos tem um que conversar e é próximo, né? A gente é bem próximo. Você tem afinidade com alguma pessoa, pra algum assunto, mas também não tem pro outro, né, cara? Normal. Eu acho que, assim, e eu sempre gostei de guerra, cara. Nossa, quando eu era criança, assistia filme de guerra, assim, passar filme de guerra eu já assistia. Mas o que me marcou muito mesmo foi quando eu assisti no cinema, cara. Acho que vocês nem eram nascidos. Em 1998 eu assisti o Resgate do Soldado Ryan no cinema. Eu assisti também, esse é incrível. Eu ia te perguntar qual o melhor filme de guerra que você assistiu, inclusive. O que mais me marcou foi o Resgate do Soldado Ryan, cara, que eu assisti no cinema. E eu tava acostumado com aquela coisa hollywoodiana, né? Do cara levar um tiro e não acontecer nada, o cara cair, fazer aquela pose, né? O tiro, coloca a mão no peito e cai, né? Absurdo. E eu não tava preparado pra aquilo, cara. Eu realmente não tava preparado pra aquilo. Quando eu sentei no cinema, que já começou aquela cena de desembate na Normandia, parece que você tá no cinema, parece que tá dentro daquilo. E aquilo nunca tinha sido feito. Sabe, era uma coisa inédita, assim, nunca tinha sido feito algo nem parecido no cinema com o que o Spielberg fez aquela primeira meia hora de filme, cara. Aquele desembarque visceral, com tripa voando, perna voando, o cara pegando fogo, muito. Impressionante. Eu saí do cinema embasbacado, assim, eu saí do cinema chamando o Spielberg de gênio. Eu falei, putz, esse cara é um gênio, cara. Puta merda, que filme. Tanto cara, que, inclusive, eu queria fazer uma pergunta aqui, desculpa interromper. Tipo assim, quais filmes, quadrinhos você se inspirou? Tipo assim, você poderia muito bem ter visto essa cena da Normandia e ter pegado ela como inspiração, ou talvez até nem tenha ocorrido, mas tipo, você ter se inspirado, por exemplo. Diz aí alguns filmes, algumas cenas que te deram esse ânimo, sabe? Na hora de escrever. Cara, tem diversas coisas que acabam influenciando a gente, né? A série Band of Brothers também me inspirou bastante. Quadrinhos de guerra, Combate Inglório, não sei se vocês conhecem essa coletânea que sai no Brasil faz um tempinho já. Também, Sargento Rock, né? Tem vários quadrinhos, cara. Livros também, vários livros, né? Crônicas do Rubem Braga, crônicas de guerra. Então tem vários livros, várias séries, filmes que acabam influenciando. A gente coloca tudo num caldeirão ali, cara, mexe, faz uma sopa ali de letrinha e depois a gente filtra isso e tenta colocar pra obra da gente, né? E na verdade eu fui assim, cara, quando eu fui escrevendo o roteiro, eu ia meio que imaginando como se fosse um filme mesmo, um filme que talvez eu gostasse, que eu quisesse assistir, né? E fui fazendo ali daquela forma ali e tal, como se fosse um roteiro de cinema mesmo, cara. Não sei se eu consegui transportar isso pro quadrinho, né? Mas minha intenção pelo menos foi essa, assim, de fazer uma coisa como se fosse um filme de guerra mesmo. Renato, eu acho que você conseguiu, porque é bem cinematográfico. Eu achei bem cinematográfico. Sim, pior que quando eu li também, a minha leitura foi muito disso. É filme, cenas gravadas mesmo que eu acho que a arte também ajuda um pouco nisso, sabe? Essa arte mais realista ajuda nessa imersão. Sim. Eu tentei fazer uma arte bem realista mesmo, apesar de que, assim, eu vendo as páginas hoje, eu sinto que algumas coisas eu poderia ter feito melhor, questão narrativa, questão de arte mesmo, poderia ter feito com mais calma e tal. Que assim, a gente vai aprendendo, né, de um quadrinho pro outro, você vai evoluindo a arte, né, vai evoluindo a sua narrativa, o seu conhecimento de quadrinhos, né.
e vai melhorando, né, cara? Eu até queria. Eu tinha tanto carinho por esse projeto que eu até queria deixar ele para fazer mais pra frente, quando eu tivesse mais. Vamos dizer assim, mais tivesse mais desenvolvido, né, artisticamente e também como roteirista. Mas aí, cara, eu falei, vai ser tudo ou nada, vamos fazer esse quadrinho mesmo, e se ficar ruim ficou, se ficar bom ficou, e aí eu fui o que eu fiz. Mas, cara, eu vou te falar uma coisa, tem 2 cenas aqui que mostram muito que você acertou muito na questão de, eu quero fazer uma coisa que tem um tom mais cinematográfico. É a cena do cinema, que é lá na página 13, né, a cena onde ele tá assistindo, ele tá indo pro cinema assistir jornal, todo mundo, Sim. quem nunca, né, e também tem a cena do campo de concentração, cara. As cenas de batalha são muito boas. Eu não vou mentir, não. As cenas de batalha são muito boas. Aquela coisa do cinema era uma coisa meio que natural, assim, naquela época, né? O pessoal não tinha televisão em casa, e aí eles iam muito pro cinema assistir documentário. E como a guerra era só o que se falava naquela época, né? Aí eles iam no cinema assistir aí os documentários de guerra e tal. Eu queria colocar muito mais coisa dessa parte pré-guerra do Eliseu. Ele jogando bola, ele no bar do pai dele, né? Tá aí, mano. O Brasil, eu não sei se tu tem esse sentimento, mas os soldados brasileiros não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo lá na Europa. Tipo, essa guerra não é minha, eu só tô aqui porque me pediram pra vir pra cá, sabe? Eu acho que assim, sabe? Depende do soldado, cara. O Eliseu, por exemplo, ele era um cara, pelo que eu entendi da família, sendo um cara um pouco mais instruído. O pai dele era comerciante, era um cara que tinha estudado até o 2º grau, então naquela época era muito difícil a pessoa estudar até o 2º grau, né? Vi de meus avós aí, até a 2ª série, ou nem estudaram, né? Meu pai estudou até a 3ª série, minha mãe chegou a fazer o colegial, mas era uma coisa bem difícil você terminar os estudos, né? E ele era um pouco mais entendido, até porque no bar que o pai dele tinha, havia muitas discussões sobre a guerra, e naquela hora eles não sabiam ainda se eles iriam apoiar o eixo, ou se se o Brasil ia apoiar o eixo, ou se ia apoiar os aliados. Então havia muita discussão, alguns favoráveis ao Brasil apoiar o eixo, e outros favoráveis ao Brasil apoiar os aliados, né? Então havia muito tipo de discussão no barco do pai dele, e ele acompanhava esse tipo de conversa, então ele tinha era um pouco mais inteirado. Mas, por exemplo, eu tenho um tio-avô que morava num sítio e que ele foi convocado, só que ele não chegou a ir pra Itália, ele foi tirando de Noronha, né? Ele foi proteger a costa. Ele não sabia nem o que estava acontecendo, porque ele morava num sítio, cara. Minha avó, na hora que ela viu o irmão dela indo pra guerra, ela falou, o que é isso? O que tá acontecendo? Ela não sabia o que estava acontecendo, porque a pessoa não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha como saber o que estava acontecendo, né, cara? Então tinha muito disso. E uma pessoa do interior do Nordeste, né, que o Brasil, todos os estados brasileiros mandaram, né, o cara da Amazônia, o cara chegava lá meio que sem entender mesmo o que estava acontecendo, né, isso era normal. Só que também na FEB tinha pessoas que falavam francês, tinha universitários, tinha estudantes de medicina, então a FEB foi uma tropa que tinha lá aquela pessoa um pouco mais humilde, mas também tinha pessoas muito instruídas, filhos de diplomatas, filhos de advogados, filhos de médicos, então tinha todo tipo de pessoa que você imaginar na FEB tinha. Então tinha os instruídos e tinha os menos instruídos, né? O Eliseu tem um amigo na história que eu me esqueci o nome dele, parece que o nome dele é Miller, né? Que ele era um gaúcho, pelo que eu entendi, e ele falava alemão, falava português, mas o alemão isso teve mesmo, língua, o Miller, né? Ele era amigo do Eliseu, ele é um personagem real. Ele era de Santa Catarina. Lá em Santa Catarina tem muito descendente de alemão. Inclusive, nessa época, em algumas cidades, nem se falava português, falava só o alemão. Pra você ter uma ideia. Então ele foi convocado e serviu na Itália lá e ele falava alemão, né? Esse foi o diferencial dele. Só que o Miller, não se sabe o paradeiro dele ao final da libertação do campo de concentração. Ele sumiu, ele desapareceu. Por isso que eu coloquei ele sendo morto no final do quadrinho, naquela bagunça que teve ali na libertação do campo, né, tal.
eu coloco ele sendo morto, né? E os soldados perguntando, mas cadê o Miller? Onde tá? Alguém viu o Miller? Não sei e tal. E realmente ele sumiu, ele desapareceu. Ninguém nunca mais viu ele, não sabe que paradeiro, não sabe que fim que o Miller deu. Após a libertação do campo de concentração. Verdade, o Miller morreu, né, cara? Mas o Miller, cara, não só o Miller, mas realmente, tô falando dessa forma, dá pra ver que tinha mais gente na FEB. Tem um amigo dele, eu não sei o nome dele, mas ele é o amigo do Eliseu que ele era nordestino, e se eu não me engano, ele era negro também. Tipo, tinha isso aí. Sim, também tinha esse contraste. A FEB era uma tropa miscigenada, né? Então, ela tinha tanto soldados negros, pardos, indígenas, tinha tudo quanto é etnia na FEB. E no mesmo fronte que lutou a FEB, ou seja, na Itália, também existiam ali as tropas negras, né, dos Estados Unidos, que era caramba, me foge agora o número da companhia, mas era o Buffalo Soldier, né, a companhia Buffalo, não sei como que chama direito. E eles eram formados só por negros, eram pelotões só formados por negros, e o máximo que você conseguia ali na hierarquia era sargento, né, e os tenentes para cima era tudo branco. E essa passagem, eu tentei colocar essa passagem no Elísio, né? Não é uma passagem, é uma passagem que realmente no livro eles falam que eles ficavam abismados, assim, como é que a FEB tem soldados negros e brancos juntos, né? Então eu coloquei essa passagem lá no quadrinho, mas não é a passagem real, vamos dizer assim, algo que foi colocado ali para ilustrar essa admiração que o soldado americano tinha pelas tropas brasileiras serem miscigenadas, que era uma coisa tão longe da realidade deles, e no Brasil era tão normal, né? Porque no brasileiro, por mais que você tenha um certo racismo e tal, mas era uma coisa natural você ter companheiro negro, branco e todo mundo ali junto, e aquela camaradagem, né? Não tinha essa miscigenação e não tinha isso no exército americano, né? O exército americano era segregado, né? Então era ou tropas negras ou tropas brancas, não tinha essa mistura. Pode ser tratada como uma zoeira ou não, talvez, visto que isso aí é da nossa história, querendo ou não, mas eu queria perguntar um pouco sobre a zoeira, por assim dizer, porque a gente está falando de um povo que roubou o tanque dos próprios aliados. Tem coisas que aconteceram que não iam caber muito, né, na história. Então, como é que você soube separar esses momentos mais lentos, os momentos onde os brasileiros eram só brasileiros mesmo? O Elísio, ele é uma obra assim, mais focada no drama, né? Então, segunda parte mesmo, que ele é feito prisioneiro ali, dando um spoiler de leve, é só ladeira abaixo, né? Eu tentei colocar um pouco dessa irreverência do brasileiro em algumas partes, assim, pontuais, para mostrar mesmo que o soldado brasileiro era um soldado irreverente, né? Um soldado mais brincalhão e tal, né? Tem aquela parte ali daquela piada, né, do papagaio, que o papagaio do Pracinha falou que viajamos tanto para acabar no Brás, né? Porque talvez para quem não é de São Paulo essa piada não faça muito sentido, né? O Brás era um bairro, né? Agora mudou muito, mas era um bairro aqui de São Paulo que na época só tinha italiano. Não, mas de fato o papagaio não tá muito errado, não. Realmente é uma coisa ruim e você viajar muito pra ir parar no papagaio. A piada era essa, né? O papagaio viajou tanto e acabou no Brás, não só tinha italiano. Né? Eu tentei colocar assim algumas coisas de frases, né? De pontuais assim dos soldados e tal. O modo de falar também me preocupei um pouco para tentar trazer um pouco de como eles falavam também, da linguagem que eles usavam na época. Isso é muito difícil, cara, de fazer, porque o quadrinho ele não tem assim um sotaque, né? É difícil colocar sotaque no quadrinho. E se você carregar muito o modo como era falado naquela época, corre o risco das pessoas não entenderem também, né? Como tem muita coisa que com certeza o leitor o leitor que não conhece muito assim, do universo da FEB talvez não entenda, né? Lurdinha, por exemplo. O que é uma lurdinha, né? É aquela metralhadora MP-22, né? É sério, então, o que é uma lurdinha? É uma metralhadora alemã
acho que você já viu muito em filme, aquela metralhadora MG-42 sim. com cinto de munição. Tô ligado. Quem jogou aí Então, Call of Duty com certeza já pegou uma dessa na mão. Sim. E Claro. ela era chamada de Lurdinha porque ela fazia um barulho muito característico, era uma arma muito poderosa naquela época. Ela era tremendamente perigosa, essa arma. Ela tinha uma cadência de tiro muito maior do que a cadência de tiro de uma Browning, por exemplo, do exército aliado, entendeu? E ela era tão rápida nos tiros que ela fazia um barulho de máquina de costura. E aí foi apelidado de Lurdinha porque a namorada ou esposa de um dos soldados lá brasileiros era costureira, né? E aí ele falou, a Lurdinha tá costurando de novo, entendeu? Então ficou esse negócio da Lurdinha por causa da máquina de costura da Lurdinha, que era o barulho que a metralhadora fazia. Convenhamos, o Brasil tá de sacanagem também. Pega uma metralhadora foda e dá o nome de Lurdinha pra mim. Tem muita coisa na pele que é muito engraçado, assim, cara. Tem muita passagem, assim. Você vê como que o brasileiro não perde um povo humor nem na guerra, né? Não perde. Vocês sabem me dizer qual era a relação do Eliseu com o governo na época? Não, cara, eu acredito que seja como era de muitos, né, cara? Aquela época o pessoal, tirando exceções, claro, mas de modo geral, assim, o pessoal era bem... talvez, é meio ruim de falar isso, mas talvez mais manipulável, né? Você não tinha internet, você não tinha uma imprensa atuante, né? Então, e as pessoas também não tinham tanto acesso à informação, né? Então, era difícil você ser crítico a alguma coisa porque você não conhecia muito, né? Tirando as pessoas que eram envolvidas com aquilo, né? Eu acredito, né? Também não sou nenhum expert no assunto para poder dar total certeza, mas vendo meus avós, assim, como base, eu não conheci o Eliseu pessoalmente, mas vendo meus avós como base, eram pessoas mais humildes, né? Minha avó mesmo, ela amava os presidentes do Brasil, né? Getúlio. Caramba, me fugiu agora. Getúlio Vargas. Ela amava o Getúlio Vargas. Ela falava que o Getúlio Vargas foi o melhor presidente que teve, né? Então, é bem assim. Eu acredito que o Eliseu não foge muito dessa linha, apesar de ele ser um pouco mais instruído, né? Eu acho que não foge muito dessa linha. O Eliseu também não falava muito. Viram que eu conversei com os familiares, assim, ele não falava muito sobre a guerra. Quando ele chegou, que aí começou uma série de inverdades, né, sobre a FEB e começaram... Como a FEB voltou vitoriosa, né, voltou cheia de pompa e circunstância, e houve um certo... Acredito que houve um certo... ciúmes, assim, no próprio exército brasileiro. E aí começou uma série de falácias e uma série de inverdades que acabaram sendo aí fazendo com que a FEB fosse uma coisa menor, né? Desmerecendo a ação dos brasileiros lá na Itália, né? E é uma coisa que há pouco tempo atrás se via muito, até em escola, assim, os caras falando que os caras foram pra passear, tal, que não teve guerra, foram lá, não fizeram nada. E o que não é verdade, né, cara? Então o Eliseu, já nessa época, o Eliseu, quando voltou, ele começa a perceber esse tipo de coisa, e ele fala, poxa, mas não foi isso, cara, a gente sofreu pra caramba na Itália. E ele se sente, por isso ele se sente no dever de contar a história dele, né? Eu vi que o Eliseu só foi ganhar pensão do governo nos anos 70, cara. Depois ele conseguiu uma pensãozinha mínima ainda, né? Pelos traumas de guerra. E muitos pracinhas foram assim, né? E aí que o Eliseu vai no jornal da cidade, ele morava em São José dos Campos, né? E aí no jornal da cidade tinha um jornalista chamado Altino Baldesan, e ele relata, né, pro Altino, né, que publica isso no jornal em crônicas semanais. Então toda semana saía um pouco da história do Eliseu, e no final que ele terminou a história, ele compila tudo isso num livro, né? Esse é o livro que vocês... Só que assim, no livro tem diversas coisas após ainda a soltura do Eliseu. Ele vai pra França, lá ele se envolve com uma outra mulher. O Eliseu, ele era terrível, né, pra mulher, né, cara? Então... Mas você resumiu bem isso no quadrinho, essa parte. Eu entendi bem isso, Ian. Eu foquei assim Eu foquei mais na parte da guerra e na parte do cativeiro, né? Mas tem muito mais história após isso. Ele vai pra França, ele fica um tempo lá na França, se envolve com uma outra mulher. Ele não falava francês, a mulher também não falava português.
eles não se entendiam, mas acabaram namorando. E ele ficou um tempo falava ali, a linguagem do ele ficou um amor. tempo ali em Marsella. Ah, não, E- cara. Ô, Marco, E eles ficaram um tempo ali em Marsella, e lá em Marsella tinha até uma passagem bem interessante, que ele foi receber o soldo dele, e ele chegou lá e tinha 2 prisioneiros alemães na frente dele para receber o soldo, e os alemães dando risada, bem gordinhos, assim, bem tratados, né? Receberam o soldo na frente dele e saíram. Os alemães recebendo o soldo, prisioneiros alemães. E ele vira pro acho que o Amintas que estava com ele, e fala: olha só, cara, esses alemão, prisioneiro, passando bem aqui, recebendo soldo na nossa frente, e a gente ficou prisioneiro lá, comeu pão que o diabo amassou naqueles campos de concentração. Você vê que ironia, né, cara? E aí eles acabam voltando pra Itália, de volta pra Pisa, depois de um tempo na França, e aí ele tenta encontrar com a Oriana, né, que é a mulher que ele namorava na Itália, uma das, né? Caralho, Itália, ele era uma o das. piranhão da Itália. Piranhão E brasileiro. ali na história, Não, na história eu coloco 2, né? Tem a Oriana e tem a Flávia, né? Que são duas que ele fica ali, né? Não, tem uma outra. Não, não. A Flávia eu sei não, que tem É, Brasil, são né? 3. São 3, né? Eu esqueci. A do cinema era a namorada dele na época, ele volta pra casa com ela. Tem a Oriana, tem a Flávia. A Flávia é a segunda mulher que aparece. Que o marido dela é morto por fascistas, por fascistas, nazistas e tal, e aí ela fica um tempo ali com o Eliseu também. Só que ele resolve voltar pra tentar buscar a Oriana, que ele gostava mesmo era da Oriana, né? E ele arruma uma moto lá, com um soldado americano, e ele tenta voltar pra cidade onde a Oriana, de Pisa, ele vai com a moto, tenta chegar de moto na cidade da Oriana, né? Mas aí a moto pifa no caminho, ele não consegue chegar, ele também não tenta de toda maneira lá voltar pra Itália, voltar pra cidade pra buscar ela, que ele queria trazer ela pro Brasil, né? E não consegue. E aí logo depois tem a ordem pra eles voltarem pro Brasil, e acabou que nunca mais se encontraram na vida. Amante latino. Caraca. Agora, se eu tivesse tempo e dinheiro, eu faria mais umas 100 páginas desse E quadrinho. mereci, cara. Vou te falar que é cara. muito rico mesmo. Eu vou fazer uma pergunta pra todos vocês aqui. No final do quadrinho, quando os russos, porque no final do quadrinho os russos e os americanos já chegaram em Berlim, e o Eliseu tá lá em Berlim, né? Porque ele fazia esse trabalho em Berlim e tal. Ele tinha esse trabalho em Berlim de gari, parece. Cara, vocês, tipo, acharam como? Um final heróico ou um final bonito? Bonito, A cidade foi de mal, bonito. concentração era Musberg, né? Musberg que fala. E a cidade que ele vai trabalhar é Munique, que é uma cidade maior e tal. cara, eu defino esse final Sim, como é a se fosse capital o regional. seguinte. Mas Como o que você... se naquela segunda parte todinha fosse a gente tipo no rio sem poder nadar, e aquele finalzinho é alguém puxando a gente, sabe? Então é como se fosse uma respiração, não é um final heróico, um Sim, tô final entendendo. dramático, é um final. Aquele sofrimento acabou, e é isso que importa, pelo menos o que eu entendi quando eu tive a minha primeira leitura. Obviamente que depois eu comecei a ter outras ideias, principalmente quando eu descobri essas outras histórias do Eliseu. É que eu acho, na minha opinião, que nós jovens, principalmente essa geração, a geração mais da minha geração, né, hoje em dia, eles, tipo, olham pra Segunda Guerra e olham, tipo, pô, isso tem que acontecer alguns, não tô falando todos. Alguns olham, tipo, pô, isso tem que acontecer Não de é novo, massa. né? Isso é muito massa. Não é Pelo massa, amor de cara. Deus. Isso não é Cara, massa. Não é massa O mesmo. brasileiro não tem noção do que é guerra, cara. Eu acho super importante falar sobre guerra por causa disso, Pra não romantizar, pra né? gente não cair nessa pegadinha nunca mais na história da humanidade, né? Apesar de a gente vira e mexe cair. Ali no final, cara, eu quis colocar assim
uma reflexão. É claro que cada leitor vai ter a sua própria interpretação, né? E aquele que olhar mais atentamente vai perceber uma coisa, aquele que passar mais rápido vai perceber outra. E de acordo com a sua vivência, com aquilo que você vivenciou até o momento que você leu, você vai ter uma interpretação diferente. Eu não quis passar muita coisa, eu quis mostrar. Eu acho que é mais isso, assim, mostrar que estavam em guerra contra o alemão, né? Mas tinha muito soldado alemão que estava ali a contragosto, que não queria estar ali, que tinha inocentes ali sofrendo na própria Alemanha, crianças, velhos, mulheres que não tinham nada a ver com a guerra, que sofrem do mesmo jeito, que são mortos, que acabam tendo suas casas bombardeadas e tudo mais. E assim, no final ali, cara, se você reparar, os prisioneiros e os civis, que antes eram tão assim, tão diferentes, né, tão distintos, né, eles estão ali na mesma merda. Eles estão, os prisioneiros e os alemães estão ali tirando escombro, né, revirando os mortos ali dos escombros, e estão na mesma merda, tudo faminto, mendigando e maltrapilhos, né? E quando os russos chegam, mostra também que os russos, principalmente, foram piores que os americanos, pior que os americanos e pior que os próprios alemães em muitas coisas, né? O russo tinha muito cara russo, assim, que era muito chucro. Pra você ter uma ideia, tinha cara que entrava nas casas, eles nunca tinham visto uma privada, eles nunca tinham visto uma torneira. Tinha cara que pegava a torneira assim, tirava a torneira e levava junto, porque achava que aquilo lá ia dar água onde tivesse. Caraca! Sério. Caraca! Então, tinha muito russo chucro. Então os caras tá nem aí, meu. Mas estupraram e mataram e fizeram orgias sangrentas, cortavam os peitos das mulheres fora. Era terrível. É coisa inominável, assim, inominável, cara. Eu não sei se o YouTube vai deixar aqui. E ali voltando um pouco pro Elísio, no final, né, eu mostro um pouco dessa coisa do Eliseu. O que o Eliseu vai fazer? O que ele vai fazer? Um cara pesando ali 40 quilos, cara. O que o cara vai fazer contra essa barbárie? Ele presencia um pouco dessa barbárie, né? Ele olha ali até a moça que eles mexeram, né, um pouco antes na história, sendo ali atacada pelos russos. Ele não tem o que fazer, cara. A única coisa que ele pode fazer é sentar e chorar. Porque ele vai fazer o quê? O cara que acabou de ser libertado, não tem arma. Então eu quis mostrar um pouco dessa falta, né, de poder, que às vezes a gente em meio a uma situação que a gente não concorda, uma situação realmente injusta e muitas vezes infame. Às vezes você não tem o que fazer, você tem que sentar chorar, né? Tem outra passagem muito boa, que é isso que você está falando, que é quando eles estão na fila, que acontece alguma coisa, eu não lembro agora, que o Elísio fala assim, mas ele acha que a gente vai fugir, a gente está com fome, a gente não tem força nem para minha perna doendo, todo ferido, ele acha que a gente vai fugir, e realmente fugir para onde? Muito sinistro. Fugir para onde? E assim, se você se colocar assim se coloca na posição ali deles, né, cara? Eles tinham só os companheiros para se apoiar, porque você não tem família, você não tá num terreno que você não conhece, você tá com fome, tá com frio, com sede, né, cansado, ferido, né, levando coronhada, levando chute, xingo, né, numa terra desconhecida, longe da sua família, longe do seu país, cara. Você imagina só. Então, o buraco é muito mais embaixo, cara. É uma coisa... Verdade. Realmente eles passaram... Eu tenho uma curiosidade. Deixa eu fazer uma curiosidade mais leve, eu acho. Quer dizer, eu não sei, né? Vai depender da resposta. Você escreveu coisas em alemão, né? Tem coisas em alemão. Tem uma parte que eles dão sopa pra eles. Aquela sopa é de quê, cara? Porque você fala em alemão. Na verdade, essa parte ele tá falando em italiano, né? Sopa de cabeça de cavalo podre. Porque eles frisam bem que cheiro horrível. Eu falei, cara, essa sopa é de quê, cara? Eu fiquei muito curioso pra saber de que é essa sopa. Eles acham um cavalo morto na estrada e aí eles pegam a cabeça do cavalo lá e fazem a sopa pra ele.
Cavalo. É sopa de cavalo, é carniça mesmo, sabe? Caraca. Cavalo tá podre, já pegam lá, joga na água, faz uma sopa lá e manda eles comer. É a dignidade, assim, do ser humano é jogada no mais baixo nível, né? A tua HQ, cara, parabéns de novo, porque a tua HQ muito bem mostrou o lado, tanto, eu vou dizer, tanto o lado mais humano da coisa, quanto o lado animalesco da gente, né, cara? Eu gostei muito dele. Mas saindo um pouquinho do Elísio, cara, tu fez um HQ pro São Paulo, né? Fala um pouquinho dessa HQ. Ele só vai falar, Carlos, do melhor time do Brasil. Pode falar, Elísio. Cara, a HQ do São Paulo foi algo somente mais leve, né, cara? Vinha vindo desse tema tão pesado aí da Segunda Guerra Mundial. Eu recebi o convite, na verdade, para fazer a HQ do São Paulo. O próprio Arthur da Beck me convidou, falou que o Rafael tinha escrito, né, um roteiro e tal, e que gostaria que eu ilustrasse, né? Porque eles estavam tentando isso com o São Paulo Futebol Clube já fazia um tempo que eles estavam tentando aprovar essa HQ, só que tinha passado por diversos traços, diversos estilos, eles não tinham gostado de nenhum, tal. Era uma coisa mais infantil, eles iam fazer uma coisa mais infantil, mais voltada para as crianças, tal. E aí quando o São Paulo viu algumas artes minhas, falou: eu quero desde que seja com essa arte aqui. E aí, beleza, aí eu recebi o convite, né, e aí eu peguei o roteiro do Rafael e fiz aí. Eu sou São Paulino também, sempre fui desde criança, cara. Pra mim foi um prazer, né, fazer, cara, algo aqui do São Paulo, aí contar as glórias do clube aí, até 2012, né, que foi o último título que a gente teve. Essa HQ aí rendeu, viu, mano? Porque tu conheceu o Craque Neto. Não, corintiano. Antes de falar isso, eu quero só frisar que esse cara aqui Como é que ficou foi, uma mano? semana inteira falando só disso. Só disso. Eu juro. Só uma semana. Eu vou entrevistar o cara que conheceu o Craque Neto. Tipo, o Cícero. Porque que se dane que o cara fez o padrinho bom. Vou entrevistar o cara que conhece o Craque Neto. Não, cara, que é isso? Não é isso. Não é isso. É que ele conheceu o Craque Neto. Ele fez um quadrinho muito foda. Mas ele conheceu o Craque Neto. Não, cara, vou ser bem sincero, eu não sou muito fã dele não, porque ele fala muita besteira ao vivo. Seu Zureiudo! Exatamente. Mas conta aí, cara. Mas falando sério mesmo, conta aí, eu gosto dessa parte, porque meio que você trouxe o quadrinho. Foi uma brecha que o mainstream te deu pra você mostrar uma arte sua, mano. Isso não é uma coisa. Por se tratar de São Paulo, cara, você tem uma certa entrada, né, em alguns canais de comunicação que com outro quadrinho talvez você não consiga, né? Com o Elísio mesmo eu consegui matéria na Folha, consegui matéria no Estado de São Paulo, no Zero Hora do Rio Grande do Sul, vários jornais eu consegui algumas matérias, né, falando sobre o Elísio. Mas o São Paulo Futebol Clube já tem um outro tamanho, né, cara, porque se trata de um clube, não um clube gigante, então isso abriu várias portas, assim, né, em vários canais de comunicação. Eu acabei, não sei se vocês chegaram a assistir, eu fiz uma matéria sobre o esporte com o Rafael. Teve uma matéria. Procura no Globoplay, vão achar. Matéria sobre os 90 anos, quadrinho sobre os 90 anos de São Paulo, que vai estar lá a matéria no Globo Esporte. Saiu matéria na Veja, saiu matéria em vários lugares. E o Rafael, cara, que é o Rafael Spaca, que foi o roteirista do Dentro do Primeiro, que é o quadrinho de São Paulo, ele conhece muita gente, assim, vamos dizer assim, do mainstream, assim, né? Porque ele é escritor já há algum tempo e ele é documentarista. E ele tá fazendo um documentário dos Trapalhões, que é um documentário até polêmico aí que o Renato Aragão não gostou, tal. Mas vai sair o documentário? Vai sair dele, tal.
vai sair, tá? Ele tá finalizando assim, esse documentário aí. E ele entrevista, e ele tem contato com muita gente. Por exemplo, ele entrevistou o Pelé, ele entrevistou o Caetano Veloso, Ney Matogrosso, Angélica, o Sidney Magal. Ele só não conseguiu entrevistar o Didi e o Dedé porque eles boicotaram, porque vai falar muita coisa, não vai ser chapa branca, sabe? Vai falar muita coisa. Vai falar muita coisa que o Renato Aragão não gostaria que fosse falado, vamos dizer assim, né? Eu gostaria que fosse falado. Vai entrevistar lá né? o dublê do Renato Aragão, vai entrevistar o. Cara, tô curiosíssimo pra esse documentário, cara. Pois é, realmente. Sabe que o cara. Esse cara acaba. E eles acabam até falando coisas assim que vai ser embaraçosas pro Renato. Até por isso ele quis processar o Rafael e tal. E por conta desse documentário aí, cara. E por isso o Rafael, o Spaca, ele conhece muita gente. Então ele conhece muita gente da mídia, assim, de produtores e tal, né? Então ele já fala com a produtora da Globo, rola aí uma matéria no Globo Esporte, não sei o que e tal. Ele fica enchendo o saco lá até que eles fazem e tal. E com o Neto ele acabou entrando em contato com a produção da Bandeirantes. E a gente ia, inicialmente, a gente ia entregar a HQ pro Neto como um presente no programa de rádio que ele faz, que é um pouquinho antes. Ele faz na Rádio Bandeirantes, aqui em São Paulo, é um pouquinho antes dos Donos da Bola. Os Donos da Bola começa às 2 horas e o programa da rádio começa no meio-dia. A gente ia entregar só no programa de rádio. A gente entregou pra ele, inclusive, conhecemos ele e tal, né? Trocamos uma ideia. Entregamos o presente, a HQ de presente pra ele na rádio. Só que aí ele ficou tão contente que ele chamou a gente pra assistir o programa dos Donos da Bola, né? Que é o programa que passa na TV aberta. Ele nos convidou pra assistir lá ao vivo. E a gente foi lá assistir e tal, ficamos lá assistindo. Ele só fala do Corinthians, do programa inteiro, né? Isso é natural. O problema pois é, né? Sem comentários. O programa xingando o Duílio, xingando a direção do Corinthians, só que em alguns momentos assim ele pegou a HQ, mostrou, né? Enquanto ele respirava, HQ, né? E tal. Eu até fiz um marcador de página. Quando ele... Então. Ele ficava falando assim, Renato. Ele ficava falando assim, Renato. Ô, pessoal do Corinthians, pelo amor de Deus, né? Vamos aprender com isso aqui. Aí sim. E eu fiz um desenho dele com a camisa de São Paulo. Ele não está na HQ, porque ele não é ídolo de São Paulo, né? Disso. Mas eu fiz uma pinturinha pequena, assim, um marcador de página, na verdade, com ele com a camisa de São Paulo comemorando um gol. Um gol olímpico que ele fez, olha só, ele fez um gol olímpico na Libertadores de, se não me engano, 87 ou 89, não lembro direito. Ele jogava no São Paulo nessa época, ele era reserva do Pita, que era um cracaço de bola do São Paulo. Só que nesse jogo ele jogou ele marcou um gol olímpico, se não me engano foi contra a Universidade Católica do Chile. Ele fez um gol olímpico e sai comemorando e tal. E aí eu fiz esse desenho. Foi nessa época que o São Paulo ganhou a Libertadores? O São Paulo ganha a Libertadores, na verdade, em 92. Isso aí foi 88, foi algumas edições antes. E aí ele marca um gol e eu fiz esse desenho dele marcando gol, comemorando o gol, né? E ele se lembrou, ele falou, isso aqui foi quando eu marquei aquele gol olímpico lá, tal, essa camisa aqui e tal, eu tenho até hoje e tal. Ele gostou pra caramba do desenho, que maneiro. Emocionado, e aí ele mostrou o desenho lá na televisão e tal, ficou todo emocionado. Foi bacana. Olha, é isso, cara, é por isso que eu tava falando, é por isso que eu fiquei enchendo o saco do Carlos a semana toda, porque, tipo, pô, o cara conseguiu, meu neto, tão boa, tão incrível, que conseguiu ir pro mainstream e falar, olha só que coisa foda. É isso. Sim, claro. Pra quê, mano? Só pra falar mal do Neto, eu gosto do Neto, cara. Eu sou São Paulino, mas eu assisto o Neto quase todo dia, cara. Eu adoro ver, ainda mais quando ele tem os pedidos dele, que eu dou risada pra caramba. Que ele começa a falar do orelhudo e começa a xingar o jogador. Eu dou muita risada, cara. Eu não tenho nenhum problema com o Neto.
a gente só tá fazendo isso pra. Aí depois que acabou gerar o programa, mídia. a gente ficou batendo aquela. Tem aquela mesa, né? Eu não sei como é que chama, aquele futebol de mesa. É futebol de mesa, né? Se não me engano, chama. Tem É uma mesa nomes aí. É como se fosse ping. Futebol de botão, né? É como futebol se fosse ping-pong, só que você joga com os pés, e uma bola de futebol. Eu fiquei jogando lá com o Edilson um tempão ainda. Pra você ter uma ideia, eu sou ruim de bola pra caramba e jogar contra o Edilson, né, não é fácil, né, cara? Ficamos batendo uma bola com o Edilson ali depois. Aí, Não conseguia mais fazer Marcou nenhum ponto nele, algum mas eu gol peguei as contra o bolas boas Edilson? dele, ele dá umas bolas meio difíceis, não conseguia pegar. Os caras gente boa, assim. Os caras gente boa pra caramba, foi legal, assim, conhecer, cara, a Bandeirantes também, né, entrar lá dentro da Bandeirantes, né, e conhecer todo o complexo lá da televisão, assim, eu nunca tinha ido, assim, achei bem interessante, assim, o estúdio, né, tudo, bacana. E é mais pelo Rafael, assim, o Rafael que tem esse contato com o pessoal, assim, da mídia. Eu, cara, se depender de mim, putz, cara, eu fico aqui desenhando aqui, esqueço do mundo, entendeu? Eu sou os teus desenhos são muito. Realmente, cara, você se esquece do mundo mesmo porque tu foca realmente nos desenhos, cara. Os teus desenhos são muito bons, inclusive os teus desenhos de jogador, mano. Seus desenhos de jogador são impressionantes. E eu vou até. Eu tô fazendo um pedido pra você agora ao vivo. Tô falando. Era olho gordo. Vai depender. Você marcou a entrevista pra você pedir uma comida, cara. É muito genial. Não, a gente conversa depois. Você manda um direct aí que a gente conversa, passa uma tabelinha bacana pra você aí. Eu queria saber como é que é o dia a dia, assim, de quem trabalha com aquarela e como é que faz pra pagar a aquarela e se quando você erra, você tem que fazer tudo de novo. Cara, a aquarela é uma técnica bem eu acho muito bonita, assim, quem sabe fazer aquarela bem. Eu não sei fazer muito bem não, cara, mas quem é aquarelista mesmo, que tem uns caras que tem uns aquarelistas asiáticos, que vou te falar, cara, não sei o que os caras fazem, né? Não é nem questão de ser tão fotográfico, é questão da técnica mesmo, né, de você conseguir aquela mancha, vamos dizer, aquela mancha ideal, né? Aquela mancha que você olha, não é nem que seja realista, mas é uma mancha tão bonita que você fala, meu Deus, como é que o cara conseguiu fazer isso? Ela não permite muitas correções mesmo. Explica pro pessoal o ar fresco. Explica pro pessoal que é o ar fresco. O ar fresco, tu disse ar fresco, não, é ar né? fresco. Tem disso, né? Tem essa técnica na não aquarela, né? Não é ar fresco, não, cara. Ar fresco. É, ar fresco. Ar fresco é que a gente não tem agora no verão, né, cara? Ar fresco. Ar fresco é outra coisa. Mas esse negócio de ar fresco, cara, eu não sei muito bem o que é isso, pra falar a verdade pra você, cara. Tem uma coisa mais pro óleo, cara. É coisa mais da Leonardo da Vinci, assim, eu não manjo muito, pra ser bem sincero pra você. Porque a aquarela, na verdade, assim, cara, ela é uma técnica. Ela é chata, né, cara? É uma técnica injusta, né? E eu tento fazer a página toda, né? Então, eu desenho todos os quadros na mesma folha e pinto na mesma folha. Mas porque tem gente que não faz assim, tem gente que faz um quadrinho por folha e junta depois? Fácil, né? Tem cara que faz, é até melhor se for ver, né, cara? E o cara une tudo depois no Photoshop e faz digitalmente. Então, eu vendo alguns originais, né? Então, pra mim é melhor que esteja tudo na mesma página, né, cara? Mas tem cara que pega e faz e monta no Photoshop depois, faz separado. Logicamente, depois de um certo tempo, né, a gente fica um pouco mais safo, assim, fica um pouco mais ligeiro, né? Mas no Elysium mesmo, eu tava meio que tateando muita coisa artisticamente, porque eu nunca tinha, eu já pintava, já fazia algumas ilustrações e tudo, mas nunca tinha feito um quadrinho inteiro em aquarela. Então, algumas coisas ali estão pintadas no guache, não estão pintadas na aquarela. E quando eu entro na aquarela, há formas de você, se for um erro pequeno, você passar o pincel molhado com água somente, você retira o excesso de tinta ali e você passa por cima depois, né? Agora, se for uma coisa muito complicada de fazer, ou você pinta com guache por cima, aí você vai... Porque a aquarela é o aguado, né? O guache é mais opaco, então, ou seja, a tinta é mais densa e você cobre, né?
algumas coisas com o guache. Ou eu refaço o quadro, porque o guache tira muito daquela coisa da espontaneidade da aquarela, da mancha da aquarela. O guache fica uma coisa mais dura, né? E às vezes eu refaço o quadro. Então eu pego, meço quantos centímetros naquele quadro e pinto só aquela cena que eu errei, e aí eu vou e colo em cima da folha e fica ali um quadro colado do original ali. Só falando aqui, fazendo um disclaimer aqui, o Marco é aquela técnica que eu te falei naquele programa do Photoshop. É aquela técnica que você corta um pedaço de papel, você errou, né? Aí você corta um pedaço de papel e cola no canto onde você deu aquele erro, né? Deu aquele erro no desenho. O Photoshop também tem meio que isso, né? Só que na parte digital, que é a área de seleção. Aí você pode excluir, né? Você pode excluir ou você pode adicionar. Quando você faz algo no digital, você tem a liberdade de errar e voltar Ctrl Z, é pra isso, né, cara? Na aquarela não existe Ctrl Z muito, né, cara? Então é meio complicado. Eu gosto de fazer na aquarela, é o meio que eu me sinto mais tranquilo para fazer, apesar de ser trabalhoso, mas eu acho que o resultado que eu consigo, assim, me satisfaz, era isso que eu ia falar. As manchas, aqueles acidentes que acontecem que às vezes você não espera, né? Isso que eu ia falar, que quem trabalha com aquarela diz isso, né? Que na verdade você não planeja muito, né? É meio que no feeling, né? Isso eu acho muito, muito interessante. E eu acho muito interessante também você ver a pincelada, como no seu trabalho. Eu não gosto muito quando a arte, você pode ser digital, pode não ser. Eu sei que isso mostra que o cara sabe muito, né? Quando você não vê a pincelada. Mas eu acho muito maneiro quando você vê a pincelada, você vê essa coisa, né? Eu acho que fica muito mais vivo, cara. Eu gosto de deixar as marcas do pincel mesmo, cara. Eu gosto de deixar a mancha ali aparecendo, pro cara olhar de perto e falar, nossa, aqui tem uma mancha. Isso, né? Exatamente. Eu acho que aquela coisa meio Boris Vallejo, né? Aquela coisa que é tão ali minuciosa que você não consegue ver a pincelada. Entre o Boris Vallejo e o Frazetta, eu prefiro o Frazetta, porque você consegue ver muitas pinceladas no Frazetta, aquela coisa mais... Aquarela, Todos esses fodas são aquarela. É óleo. Ia falar que todo mundo é aquarela. Não, eles são óleo, né? É óleo. Né? O Frazetta, ele pinta em tela. Cavalete? É tela e é óleo. E tanto ele quanto o Boris Vallejo. Só que o Boris Vallejo é aquela coisa... Caraca. Né, ele pinta em tela, isso. São telas, né? Aquelas telas de pano e tal. De linho, né? Se não me engano. E é tudo óleo, cara. Se você pegar um Frazetta e olhar de perto, e for uma imagem com uma resolução legal, você vai ver até os furinhos do pano. Os furinhos do pano da tela você consegue enxergar. Já o Boris é aquela coisa que é tão perfeita que fica aquela coisa que, não sei, parece que perde um pouco a vida, né? Eu não falando mal, mas eu prefiro uma coisa mais... coisa mais visceral, ali, uma coisa que você vê que foi feito... Né, a mão mesmo, que é manual, que tem respingo, que tem ali a pincelada, apesar de eu partir para um lado mais realista, né, mas você consegue ver a pincelada, né, ver a mancha, ver o respingo, né. Eu acho isso bastante... eu perdi a palavra agora, cara, mas eu acho bacana ter isso na arte, assim, ter aquela coisa muito, muito certinha, né, aquela coisa muito regradinha, né? Eu acho que a arte ela é imperfeita, e a imperfeição da arte ela esse o problema. Eu não tô dizendo isso porque eu sou um desenhista com recalque. Não, cara, é que tipo, o cara que desenha como se fosse literalmente uma fotografia, onde você olha para aquela imagem e fala, ok, eu não sei diferenciar se isso é um desenho ou se isso é uma fotografia. Isso não é muito... Isso perde um pouquinho da essência da arte mesmo, né, cara? Na minha opinião, eu gosto do Alex Ross porque você percebe que mesmo que aquilo lá seja pintado em cima de uma fotografia, às vezes, né? Você vê que tem uma assinatura do Alex Ross. Tem, tipo, uma assinatura... A gente fala muito do Alex Ross e vamos falar do outro, Frank Frazetta, pronto. Quando a gente vê do Frank Frazetta, você vê que também tem aquilo que é a assinatura do Frank Frazetta e não apenas uma simples fotografia. Tem estilo, cara, né? Porque o que acontece, cara? O Marco, né, que também é um artista, ele vai saber do que eu tô falando. Por mais que você tente emular o Alex Ross,
por mais que você tente fazer igualzinho o que ele faz, você não vai conseguir fazer igualzinho o que ele faz. Por quê? Porque é a mão do Alex Ross, não é a sua mão. Né? Então, o Alex Ross, ele teve as vivências dele, teve as experiências de vida dele, que são diferentes das suas, né? Então, não adianta, cara, cada artista, por mais que você se influencie, se você acha bonito e você tem influências desses artistas, mas vai até um certo ponto. Daquele ponto em diante, ali é você, cara, é a sua mão que tá fazendo, é a sua linguagem como artista que fala mais alto. Por mais que você tente emular, tente criar, você não vai conseguir, porque o Alex Ross tem as vivências dele e você tem as suas vivências, né? Então isso influencia. A sua mão é diferente da mão do Alex Ross, né? A sua cabeça é diferente da cabeça do Alex Ross. Então, ou do fazer, você não vai conseguir fazer igualzinho que ele faz, né? Você se influencia por ele, mas você faz do seu jeito, né? Foi mais ou menos o que eu tentei fazer com o Elísio, com o cara aqui de São Paulo, né? Eu acho que é bom a gente aprender, a gente olhar os mestres, assim, os grandes mestres, né? Olhar um Hal Foster e pensar como é que o Hal Foster faz uma árvore, como é que o Hal Foster faria um barco, né? E você vai lá e vê, né? E você tem uma influência dessa pessoa, mas se você fazer igualzinho que ele fez... O que eu gosto do Hal Foster é que ele usa o traço, né? O Alex Ross já não usa traço, já abdica completamente do traço de sombra, né? Mas o Hal Foster, ele ainda não abandonou o contorno. O Hal Foster, cara, talvez o meu artista preferido, cara. Eu sou fãzaço do Hal Foster e do Alex Raymond, pra mim são os dois maiores artistas de quadrinhos. O Sérgio Bonelli também. Sérgio Bonelli não, né? O pai do Sérgio Bonelli, que eu me esqueci o nome dele agora. Eu não vou me lembrar. Só agora que eu me esqueço desses negócios, né? Mas o pai do Bonelli era massa demais também. Caracterização massa. É isso, pessoal. Tem muito, né? Quer falar alguma coisa antes de concluir? Sim, você jogou no ar a pergunta. Não, ele jogou no ar a pergunta. Desculpa aí, cara, viajei agora. Agradecer, né, pelo convite, né? Muito feliz de poder falar do Elísio. Faz tanto tempo que eu não falo do Elísio que eu até algumas coisas eu esqueci da obra. Até peguei aqui o quadrinho na mão para dar uma olhada, para relembrar algumas coisas. E depois que eu fiz o Elísio, eu li, reli e nunca mais cheguei perto, cara. Agora tá pro mundo ver. Bom, falar com o Elísio, pra quem tiver curiosidade de ler o Elísio, a gente deu vários spoilers aí, peço desculpas, mas pra quem quiser ler, ele tá disponível na Amazon de graça, tá? Eu disponibilizei de graça na Amazon. Eu só não sei como é que faz pra ler, cara, que eu não sei se tem que assinar. Como é que faz isso? A Amazon vai te mandar um e-mail, aí eles me mandaram um e-mail, aí você tem que colocar CPF, viu, galera? Só vai mandar um e-mail se você colocar... Você tá comprando por R$0, mesmo que seja de graça, você... Como você está comprando por R$0, a Amazon você tem que botar os dados lá, né? CPF, essas coisas. Aí a Amazon vai enviar um dinheiro pra você, Eu ia amar isso, eu tô precisando. A Amazon vai enviar um e-mail pra vocês, certo? Aí nesse e-mail vai estar o arquivo do Elísio. Eu não sei se vai estar em EPUB, eles enviaram direto pra mim pra PDF. E aí eu já baixei e li aqui no meu computador, no meu celular, mandei pros meus amigos, porque é muito bom. Quando eu acabei de ler o Elísio, eu falei, cara, não vai ser só eu que vai ter que ler essa coisa. Bom, é isso. Quem quiser baixar pela Amazon, tá disponível para baixar. Quem quiser a versão física, cara, eu tenho ainda os últimos 10 exemplares comigo. Me manda mensagem no meu Instagram, @Renato Dalmaso, com S, Mazo com S. E me sigam lá no Instagram, cara, Renato Dalmaso, né? E para quem quiser adquirir a HQ do São Paulo, né? HQ Dentre os Grandes, Exo Primeiro. Você vai acessar o site www.hqspfc.com.br, que na verdade aí é HQ do São Paulo Futebol Clube. Então, www.hqspfc.com.br e pode ir por esse site aí. Tá vendo? Por enquanto está disponível só nessa plataforma, não chegou na Amazon ainda. E é isso, galera. Agradecer a todo mundo aí. Obrigado, né? Obrigado pelos elogios também. E agradecer e estou à disposição.
Se vocês quiserem bater um papo, me chama aí. Muito obrigado por você ter vindo aqui. Desculpa por qualquer coisa. A gente agradece mesmo a tua presença. Eu queria agradecer isso, também. Galera. Eu quero agradecer mais alguém? você, querido CR Viana, que me apresentou o trabalho do Renato, que eu não conhecia. Eu achei muito bom, incrível. E parabenizar o Renato pelo trabalho, que tá realmente incrível. Obrigado. Ô, Marcos, depois me manda aí. O meu, infelizmente, é só digital. Também, cara, eu não consegui lançar. Tô até mandando a VEC um tempo atrás. Manda lá pra cá, agora entendi. Eu já tinha falado com a VEC. Esse programa Mas eu conheço quase todos os editores. Viu? Meu Deus do céu. Legal. Ele responde. Agora tu agradecer o Cícero, que me mandou a HQ, que eu li, que me deu essa oportunidade de estar aqui. Agradecer também ao Renato, que, poxa, que a HQ é incrível, sério. Me prendeu de um jeito diferente. Eu não tenho tanto costume de ler e tal, não com tanta frequência, mas eu consegui. Eu li o livro, eu li a HQ em 2 dias, basicamente. De tão bom que estava. Era bem legal. Parabéns. Muito sucesso para ti. Espero que tenha muito mais projetos bons para tu e que dê tudo certo. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Carlos. Só uma coisa que eu queria falar. Eu tô trabalhando atualmente no Jambox. Jambox, não conheço. Por favor. Jambox é uma HQ. É uma HQ que foi o Felipe. Vocês conhecem o Felipe Massafera? Ele tem. Essa é a HQ do Felipe Massafera, é? Isso, foi feita pelo Celso Menezes e Felipe Massafera. Foram feitos 2 números anteriores, né? Depois o procura Jambox do Universo Guará. Eu posso estar falando besteira inacreditável agora. O Jambox é do Universo Guará? Não. O Jambox ele saiu independente, depois ele saiu pela Devir. E ele é uma HQ de guerra também, só que ele é focado na aviação, na FAB, na Segunda Guerra Mundial. A mesma técnica. Vai ser para lá também. E eu tô trabalhando nesse momento aqui. Eu acho que lá pro final do ano sai. Cara, boa sorte, 3. Sucesso. E saiba que já tô guardando um pouco de dinheiro que eu tenho. Obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigado se você ouviu e amou essa entrevista. Eu particularmente amei. Siga o CR Rádio aqui no Spotify e no YouTube, e também se inscreva no canal do YouTube, caso você esteja ouvindo pelo YouTube. Muito obrigado a todos por comparecerem aqui. Também muito obrigado pela minha internet, que até agora não caiu. Normalmente cai, eu tô até surpreso. E, cara, valeu a todos. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu.